Quem lembra da pergunta que o Fábio deixou aí na última aula, pessoal? Eu pedi para que vocês analisassem junto com seus pares lá da escola, né, os professores, se lembra? O que era? Cadê qual é o nome dela? Aquela que estava ansiosa pela aula de hoje. Esqueci o nome dela, Suelen, né? Acho que era Suelen. Não sei, não lembro. Deixa eu ver se está por aqui, tem alguma Suelen por aqui. Fabiola. O que vem ela respondeu aqui, ó, o que vem na mente quando ouvimos falar sobre os alunos não fizeram o dever de casa. Quando se fala em educação financeira. É isso? Isso aí. Cadê? Vai ganhar um ponto aí, ó. E o Fabiola tirou onda. Então vamos começar aí? Acho que já dá, né? Nós somos quantos aí já? Já tem 42. Então beleza. Então vamos começar aí para não atrasar também. Dá um sorriso aí para dar um print aqui, rapidinho. Peraí. Oi? Deixa eu dar um print de tela aqui rapidinho. Ok. Peraí. Dá um sorriso aí. Peraí que tá difícil aqui. Peraí, tô enrolado. Pronto. Agora foi. Vou botar lá no grupo lá. Então, queridos, queridas, boa noite. Vamos dar início aí à programação de hoje. Vamos falar um pouco da educação financeira e suas implicações socioambientais e socioemocionais, mas perpassando também pelas questões socioeconômicas, porque eu acredito nesse tripé aí, né, nesses 3 eixos, que eu acho que a gente consegue fechar bem, né, os estudos que tangenciam aí as questões da educação financeira. E vou começar exatamente por aquela indagação da semana passada, né? Que é exatamente o que a gente pensa quando a gente ouve, né, a palavra educação financeira. Muitos, quando ouvem, né, a palavra educação financeira, ou o termo educação financeira, se remetem diretamente às questões econômicas, às questões socioeconômicas, né? De alcançar um valor, o primeiro milhão, diminuir despesa, diminuir o uso do cartão de crédito, o que mais? Sobre financiamento, sobre parcelamento, sobre amortização de parcelas, né? De um certo financiamento, de empréstimos e tudo mais, taxa de juros, inflação. A maioria pensa dessa forma, olhando por esse viés. Só que a gente vai aqui hoje tentar sair um pouquinho dessa caixinha, né? A gente vai perceber que há um mundo por trás da educação financeira. Tem muita coisa para a gente poder compartilhar aqui exatamente sobre isso, tá? Então, falando um pouquinho sobre mim aí, né? Como a gente já falou aqui, eu sou mestre em Educação em Ciência e Matemática pelo PPG do CIMAT, né? Aqui da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Também sou especialista em Administração Financeira, sou graduado em Ciências e Matemática, já trabalho no magistério há 28 anos, oficialmente, né? Mas antes de me formar, eu também já lecionava. E já tem um tempinho aí, cerca de 16 anos, que eu trabalho com educação financeira voltado para essa parte crítica, para as questões comportamentais do ser humano, né? Acho que é muito mais essa questão de comportamento do que qualquer outra coisa. Porque nós vamos perceber aqui que o comportamento ele vai nos levar a esses 3 eixos, ao socioeconômico, ao socioambiental e ao terceiro eixo, que são, que são as questões socioemocionais que latejam hoje na nossa sociedade, né? E
o nosso objetivo hoje, e alguns desafios também, por que não, é levar conhecimento ao cidadão, fomentando o interesse e a percepção da sua importância enquanto indivíduo. Mas não só como indivíduo, porque senão a gente vai falar assim, não, eu vou cuidar da minha vida, né? Mas não, é diante de uma coletividade, porque todas as nossas ações individuais, elas têm um impacto no âmbito coletivo, né? E esse trabalho, ele visa colaborar para desenvolver de forma produtiva e eficaz, com independência e protagonismo, ou seja, fazer com que o cidadão possa tomar suas decisões por sua própria vontade, com seu conhecimento, e não porque alguém ofereceu, porque alguém disse que é o certo. Ele realmente buscar esse conhecimento, capaz de gerenciar sua vida nessas 3 demandas, né? Socioeconômicas, socioambientais e socioemocionais. E eu queria, como sempre, eu venho batendo um pouquinho nessa tecla, né? Queria valorizar um pouquinho essa mulher aí, né? Dona Alice, minha mãe, né? Que eu dedico tudo que eu faço a ela, né? Ela, com pouco, conseguiu educar 3 filhos, moramos em situação de favela, de comunidade, em Uaíba, aqui no Rio de Janeiro, em Campo Grande, com muita dificuldade. Meu pai é alcoólatra, morreu, eu tinha 14 anos de idade, muitos problemas financeiros que passamos, e ela ali, sempre preocupada com seu caderninho em honrar todos os compromissos, fazia somente o que dava, não tinha exageros com ela, e eu aprendi muito com ela e recebi muito esse ensinamento, mesmo não sendo aquela pessoa que sentava e falava, olha, Fábio, você tem que fazer assim, assim, quando você crescer. É o que a gente vai discutir um pouquinho hoje aqui. Mas, por osmose, sabe? Eu olhava e percebia a dedicação que ela tinha com as questões financeiras e a importância que ela dava para que ela pudesse dormir bem. E é da onde eu tiro uma frase, né, que é viver bem com o que tem. O lema da educação financeira que eu trabalho é isso, é poder viver bem com o que tem. E ela sempre valorizou a escola, sempre valorizou a educação, sempre valorizou o conhecimento. Hoje ela tem 86 anos, está em uma fase terminal de Alzheimer, mas até poucos anos ela não errava uma tabuada, né? Ela estudou até a antiga 8ª série, que hoje é o 9º ano, e antigamente as mulheres sofriam muito preconceito por estudar, então ela parou ali, terminando hoje o que a gente chama de ensino fundamental, mas com muita qualidade, honrou tudo que ela fez e traz esse legado, né? Esse legado eu tento continuar de uma maneira, claro, mais acadêmica, com mais propriedade, trazer mais conhecimento diante de tudo que ela trouxe para mim, tá? E aí, nesse caminho profético aí, nesse caminho da educação da minha mãe, eu trago essa fotozinha aí para vocês, né? Esse cara aí, cabeçudo aí, desse cabelo liso aí, esse, como o Roberto Carlos fala, esse cara sou eu, né? Sou eu aí com cerca de 4 anos de idade, mais ou menos, eu acho, 3, 4. E eu estou ali com um porquinho, né? Então, intuitivamente, profeticamente, eu estou ali com esse porquinho e que hoje eu tenho um prazer de ver essa foto e falar, caramba, Fábio, hoje tu está colocando em prática exatamente, não só para você, mas para muitas pessoas, essa questão da educação financeira. E isso, para mim, é uma foto assim, emblemática que eu quero assim, nunca perder essa foto aqui, né? Fábio, só para sinalizar, fala Sim. que é um cofrinho, tá? Senão eu vou pensar que era teu porquinho de estimação. Ah! Não, é um cofrinho, eu falei, é um cofrinho aí, ó, um porquinho, que hoje o porquinho tá mais para mim, né, grandinho, né, mas tá aí, é uma foto profética que realmente hoje mostra muito da onde eu vim, né, e não tem como falar de educação financeira nessa perspectiva crítica, se não falar de educação financeira, de falar de educação crítica e não falar de escovimose, né?
eu amo esse texto que ele traz, falando sobre o cenário de investigação, né? Que a gente tem que deixar o aluno ele perguntar, né? Ali, trazer essas indagações para o aluno e deixar com que ele possa se sentir desafiado a estudar, né? E ele fala aí, né, que esse cenário para investigação é aquele que convida os alunos a formularem questões e procurarem explicações. O convite é simbolizado pelo que acontece se, né? Eu acho isso muito interessante, essa colocação dele, né? O aceite dos alunos ao convite é simbolizado por seus sim, o que acontece se. Dessa forma, os alunos se envolvem no processo de exploração. O porquê isto do professor representa um desafio e os sim, porquê isto dos alunos indica que eles estão encarando o desafio e que estão procurando explicações. Quando os alunos assumem o processo de exploração e explicação, o cenário para investigação passa a construir um novo ambiente de aprendizagem. E isso é muito, muito forte, né? Porque realmente, quando você começa, uma pessoa na turma minha do mestrado, na época, ele falou assim, que se você começa pela definição de alguma coisa, sua aula acabou, né? Sua aula acabou e você agora só vai ali somar, porque você não trouxe a possibilidade do aluno criar essa definição. E isso é uma grande verdade. Uma vez eu dando aula de probabilidade, eu coloquei no quadro probabilidade, e deixei quieto, e falei para eles, o que vocês entendem sobre essa palavra probabilidade? Aí começou. Isso aí é um jogo, as chances de acontecer certa coisa, a aposta, até que um aluno puxou lá, né, o telefone dele e me mostrou aqui, Fábio, probabilidade eu acho que tem a ver com isso aqui, ó. A odd, né, a tal da odd das apostas, né, tá pagando 3,2 se o cara fizer tal gol, isso aqui, ó. Então, aí eu puxei a aula a partir daquilo que eles falaram na sala de aula. E aí a aula foi foi para uma outra dimensão, porque estava dentro daquilo da curiosidade desses alunos. Então, a educação crítica ela é importantíssima para toda a fase da nossa vida, não só escolar, né? Mas para que tudo, num debate, a gente tem que deixar o outro falar, a gente tem que ouvir, o outro tem que ouvir. Então, isso é criticidade. E aí, levando essa questão para dentro da educação matemática, né? O caso dos problemas, né? O caso dos problemas da educação matemática. E aí eu trago essa questão das bananas, né? Essa questão das bananas é interessante, né? Finalmente encontramos o João, do livro de matemática, que compra 250 bananas sem motivo algum. Então tá aí o cara que realmente a gente encontra nos livros de matemática essas questões fantasiosas, né? Totalmente desconectadas da realidade. E aí eu trago uma referência da questão do professor epistemólogo, né? A importância de nós, professores, trabalharmos dessa forma em que nós vamos buscar esse conhecimento. Então, Ramos fala, né, que, em resumo, refletir epistemologicamente significa exercer um olhar crítico no sentido de compreender e conscientizar-se sobre esse conhecimento. Esse aspecto parece ter uma grande importância no trabalho do professor, como epistemólogo de si. Isso é muito importante, de si mesmo, né? Nós nos conhecermos para aí sim abordarmos o assunto, né? Pois somente após dar-se conta de seu estágio, de suas crenças e convicções relacionadas à sua prática, é que será possível caminhar no sentido de mudanças significativas, também conscientes, com vistas à melhoria. Por que eu quis trazer essa questão da epistemologia, né? Por que eu quis trazer isso, do professor epistemólogo de si? Porque o trabalho que eu faço, né, assim como todos os outros que ministraram aqui e ainda vão ministrar, é um trabalho que eu vivo. É o que eu faço, é o que eu vivo.
seria muito paradoxal de eu falar aqui de educação financeira e não viver esse modelo financeiro, né? Estaria desconectado da realidade. Então, seria apenas uma teoria, tá? E eu acho que tudo que nós fazemos e falamos e transmitimos precisa sair de dentro de nós, precisa sair da nossa realidade, do que nós realmente acreditamos, porque senão ficam palavras ao vento e a gente fala algo que a gente não vive. Isso é muito, muito ruim, né? Porque a gente acaba não passando credibilidade por aquilo que a gente não vive, né? E aí eu trago algumas publicações que eu tive a oportunidade de fazer, né? Junto com a professora Gisela, que é a minha orientadora, né? A gente conseguiu fazer esse artigo aí, lá na Educação Matemática em Debate, Educação Financeira Crítica no Contexto Interdisciplinar, nos Estudos de Ciência e Matemática, em 2020, esse aqui foi em 2023, se eu não me engano, final de 2023 início de 2024. Esse aqui também, ano passado, que foi uma revisão sistemática de dissertações de mestrado. Engraçado, essa revisão sistemática foi muito interessante, porque foi base da minha dissertação, que foi em estilo multipaper, onde eu fiz 2 artigos, e esses 2 eu consegui publicar. E essa revisão sistemática, dentro de mestrados profissionais, eu percebi que nós temos uma defasagem muito grande de pesquisas falando sobre educação financeira nos programas de educação, de ensino e de educação. Nós temos uma quantidade muito pouca. No Rio de Janeiro, nós não tivemos nenhuma. Guarde o que eu vou falar, dentro dos programas de educação e ensino. Tá? Nós temos dentro de outros programas, sim. Mas dentro da educação de ensino em ciências ou em matemática, nós não temos isso. Então, foi um trabalho muito, muito interessante, que descobrimos algumas coisas, e aí a gente pôde continuar, né, a nossa pesquisa com mais veemência. Isso aí também foi uma revista, esse ano, que saiu aqui da Prefeitura do Rio de Janeiro, né, da Secretaria Municipal de Educação, que também nós tivemos um artigo aqui. E aí a gente começa realmente o que a gente vai falar hoje de mais forte. Então, como eu falei, esses 3 eixos que nós vamos trabalhar hoje: o socioeconômico, o socioambiental e o socioemocional. Nós temos o socioeconômico ligado às questões da educação matemática, da educação da matemática financeira. Então, quando a gente falou lá no início, né, o que a gente pensa quando a gente ouve o termo educação financeira, a gente percebe exatamente essa ligação forte às questões socioeconômicas, né? Ligados principalmente à educação à matemática financeira. Existe uma pesquisa do Kishman, né, que ele traz uma pesquisa na sua tese de doutorado, que ele fala que 42% dos professores entrevistados de matemática, professores de matemática, 42% disseram ser a mesma coisa, educação financeira e matemática financeira. Então, para você ver o tamanho da limitação, né, da barreira limitadora que se construiu à frente da educação financeira. E a gente vem desconstruindo isso com o tempo, para que a gente possa entender que a educação financeira ela está para além das questões de dinheiro, né? do lugar do dinheiro e tudo aquilo que cerca o dinheiro. E o segundo aspecto, o segundo eixo, é o socioambiental, né? Não tem como você falar de educação financeira e não abordar sobre consumo consciente, sobre sustentabilidade. Isso está ligado diretamente às questões socioeconômicas. Quanto mais se produz, quanto mais gasta, quanto mais você gasta dinheiro, mais você compra e mais você suga do meio ambiente. A gente vai perceber isso com o caminhar aqui. E as questões socioemocionais, né, que é o terceiro eixo, que tem a ver com as emoções, com os impulsos, com as tomadas de decisão. E eu te digo que, pedagogicamente, aqui, para eu mostrar para você, é mais fácil fazer esse caminho do socioeconômico, socioambiental e socioemocional. Mas que, na prática, eu começaria o contrário, falando primeiro do socioemocional, porque isso define o socioambiental e o socioeconômico. A maneira que você lida com as suas emoções voltadas para o dinheiro
vai mostrar o tamanho do impacto ambiental que essa sua decisão, lá no campo das emoções, vai fazer. E, por sua vez, vai definir também o tamanho do problema do bolso que você vai arrumar, né? Então, uma coisa está ligada à outra, bem amarradinho, né? Desculpa. E aqui, isso tudo converge para a nossa vida saudável, tanto no âmbito individual quanto no coletivo, né? Viver uma vida tranquila, uma vida mais harmoniosa, uma vida mais equilibrada com as finanças. Então, vamos começar com a questão do socioeconômico, né? Thomas Jefferson uma vez escreveu, né? Cuidado com as pequenas despesas. Um pequeno vazamento afundará um grande navio. É uma grande verdade, né? Você vê campanhas aí sobre a questão da economia de água e eles mostram sempre uma gota, né? Falando ali da gotinha que vai enchendo o balde, que vai gastando a água, que vai esvaziando a caixa, e aquela gotinha ali, rotineiramente, faz com que a conta de água se transforme em um valor muito grande. Então, aqui ele faz essa comparação, né? A um pequeno vazamento lá no navio que causa o afundamento dele. E assim também são as despesas. Eu garanto para você que você pensa muito mais quando vai comprar algo acima de 200, 300 reais do que quando você vai comprar algo de 20 reais, 15 reais. Você vai pensar muito mais nas consequências, no prazo de uma conta muito maior do que uma conta menor. Quer ver? Você pode abrir o áudio aí, a gente vai fazer umas interações de vez em quando. Você pode abrir o áudio aí e me responda rápido, sem pensar, sem pestanejar, muito rápido, tá? Igual você faz lá no comércio. Quanto que é 20 e pouco mais 20 e pouco? Abre o áudio e me responde, rápido. 40 e pouco. 40 e pouco, isso aí. Muito bom. Só que quanto que é 29,90 mais 29,90? 58,90. 59,80. Quase 60 reais. Mas na nossa mente, 40 e pouco. Só que na hora que você vai pegar, é uma sensação muito estranha. Você pega 100 reais amanhã e você vai ao comércio e vai comprando e tal. E depois, quando você chega em casa, você jura que foi roubado. Fala, cara, roubaram meu dinheiro. Meu Deus do céu, perdi meu dinheiro. Cadê? Aí, quando você vai fazer o caminho contrário daquilo que você gastou, você vai ver. Calma aí. Peguei o lanche de R$14,90. Aí paguei isso aqui de 28, comprei aquele almoço ali que foi 27 e... Ainda estou devendo. Tá certo. É aquilo ali. Então, nós não nos preocupamos com um pequeno vazamento que pode afundar o teu navio financeiro. A gente se preocupa com um grande. R$1.000. Opa, calma aí. Será que eu vou ter daqui a 3 meses, 4 meses para pagar essa parcela? Mas esse 20 e pouco aqui a gente vai embora, né? Passa rapidinho, só que né, é aquele famoso meme, né? Mais 20 e pouco, mais 30 e pouco, mais 40 e pouco, minha fatura está 3.490, né? Então, é o poder do pouco. A gente se preocupa muito com o muito, mas o poder do pouco é muito maior do que o muito, muitas das vezes. Fábio, a Dione que tem essa mania, né, minha esposa. Ela Uhum. fala assim, eu falei, quanto é que foi o negócio? Ela, 200 e pouco. Eu falei, 200 e pouco quanto? Aí eu falei, vou ver, é 299, 280. Isso. Eu falei, tem que ter uma noção de Exatamente. no cálculo que a gente aprende aquele conceito de vizinhança, né? O 299, ele é vizinho do 300. Isso aí. Ele tá mais vizinho do 300 do que 200. Não é 90 e pouco, não é 200 e pouco, é 200 e muito. E quando você começa a falar o pouco depois do 20, né? Porque não tem como você falar isso no 10. Você tem como falar 14 e pouco, mas aí realmente esse pouco é muito pouco, né? Mas isso começa a aumentar quando está no 20 e pouco, 30 e pouco, 40 e pouco. Mas mesmo assim, esse pouco do 20 e pouco, do 40 e pouco, ainda está na casa da unidade do pouco. Mas quando você joga para centena, 100 e pouco, já mexe com a dezena. E quando mexe com a dezena, já começa a comprometer. E quando é 1.000 e pouco? Tá entendendo? Então você só vai se iludindo. É a ilusão financeira que a gente cai. Mas, voltando para cá. E os problemas financeiros? Quais são essas origens, né? Quais são as origens dos problemas financeiros? Eu vou abrir um parênteses aqui, porque toda palestra que eu dou, toda fala que eu faço, todo curso que eu dou, ou
ministro ou tenho essa palavra, sempre positivamente, eu acho que é legal essa discussão, mas sempre tem alguém que levanta essa polêmica, que eu acho que é importante discutir isso. Fábio, mas como que eu vou falar de educação financeira para quem vive abaixo da linha da pobreza? Ou para quem vive com o salário mínimo? Para quem vive do auxílio do governo? É muito difícil. Você vai falar sobre poupar, sobre isso tudo. Como que você vai falar isso para quem tem uma restrição financeira? Né? Quem tem problemas de insegurança alimentar? Então, eu tenho uma resposta que eu não fujo disso, mas você vai entender até o final, você vai entender. A minha preocupação é comportamental. Por quê? Porque já está mais que provado que quem ganha muito pouco ou quem ganha muito, guardando as devidas proporções, se endivida da mesma forma. A gente viu agora, está saindo uma lei aí, ou já saiu, acho que já assinou, que as pessoas que são cadastradas, né, para receber os auxílios governamentais, elas vão ser proibidas de jogar em plataformas de aposta. Por quê? Porque eles estavam gastando milhões, quer dizer, bilhões de reais com casas de aposta. Os ligados à Bolsa Família. Então, isso mostra que é comportamental. A gente tem que falar, sim, de educação financeira também para quem tem problemas de baixa renda. Esse tem que ainda tomar mais cuidado ainda. Então, é uma questão comportamental. Não é só a questão de ter ou não ter. É uma questão comportamental também, tá? Mas depois a gente vai abrir aqui. Quem quiser falar sobre isso, acho que é muito interessante, que a gente sempre está aprendendo. Então, os problemas financeiros que eu vivencio e percebo, eles começam aqui, ó, nos shoppings, nas lojas, nas compras por internet e nas mega liquidações do ano, que a gente está chegando aí na Black Friday, que é tudo pela metade do dobro, e a gente vai começando a se iludir, né? Como diz o Július, né? Lá do Todo Mundo Odeia o Cris, se eu não me engano, ele diz que a melhor promoção é não comprar, né? Ele é super radical, óbvio, né? Mas pegando um pouquinho do Július, a gente percebe algumas coisas. Existe uma que saiu até há pouco tempo aí, uns memezinhos, né? Falando assim, uma pessoa estava indo para o trabalho e estava indo para o trabalho só. E passou em frente a uma loja e viu assim, uma promoção de uma bolsa que era 200 por 120. Ela olhou e falou assim, poxa, caramba, de 200 para 120, 40% de desconto, pô, vou comprar. Entrou e comprou. Aí eu te pergunto, ela poupou, ela economizou R$80 ou ela gastou 120, né? Então, é para você entender sobre isso. A pessoa não estava programada para aquilo, ela foi assediada por uma promoção, por uma propaganda, fez com que ela gastasse algo que ela não estava programada para gastar e ainda acha que foi promoção. Mas, na verdade, saíram R$120 do caixa dela e não poupou 80. Se ela tivesse projetando em comprar uma bolsa porque estava precisando ou porque vai dar de presente para alguém e já tinha o dinheiro valendo lá, a bolsa valendo R$200 e passou e verificou que realmente a bolsa estava por 120, poxa, aí ela economizou realmente, ela economizou R$80. Essa blusa aqui, ó, que eu estou vestindo, estou usando ela pela primeira vez. Eu passei numa loja no shopping, estava precisando comprar blusa. Só que eu entrei na loja e tal, gostei da blusa, mas estava cara. Quer dizer, estava cara. Era um valor que é para trabalhar. Foi numa loja ali aqui no Parque Shopping. Ela estava custando R$99. Aí eu perguntei a ele e tal, isso aí, não, porque já está na promoção, ela era 140 e tal. Eu falei, não, beleza, tranquilo, fui embora. Aí, esses dias, eu fui fazer uma filmagem com uma aluna que a gente está tentando fazer uma mini peça, né? Um videozinho falando sobre educação financeira ligado aos sentimentos lá do Divertidamente, né? Então, do filme Divertidamente. E aí eu passei nessa mesma loja e vi a blusa tinha caído para R$48. R$48, R$99 para R$48. Aí eu fui lá e comprei duas,
porque realmente eu estava precisando. Então, olha aí a diferença de preço, né? Então, isso sim, talvez seja realmente uma economia. Você estava programado para comprar, que você estava precisando e tal, mas aí você comprou mais barato. Agora, uma coisa que você não estava nem pensando e já passou e comprou, você não está economizando, né? E aí, falando sobre essas questões aqui da internet, a gente está vendo que hoje é muito fácil. Tudo é um clique para a gente poder fazer isso. Então, eu acho que esses problemas financeiros estão chegando muito por isso, pelo excesso de compra, pelo excesso de consumo, e a gente está entrando numa linha consumista muito grande, né? O mundo, ele é consumista, e a gente tem que tentar reduzir isso, né? Aí a gente vai entrar nas questões de colonialidade, desculpa, né? Que realmente o nosso modelo de consumo é colonial. Ele é estadunidense, ele é eurocêntrico, ele é europeu, e a gente gosta disso, né? Só que nosso salário, nossas questões não acompanham esse volume, né? E aí eu trago esse questionamento, porque a gente está trabalhando aqui com a maioria professores, ou se não todos. E vocês aqui, creio que vocês não vão me desapontar, porque todo lugar que eu vou falar dá certo, né? E eu sempre pergunto, quem na infância teve ali seus pais explicando realmente o porquê que tem que economizar energia, porquê que tem que economizar água? Olha aqui, senta aqui com o seu planejamento, o planejamento nosso da família está aqui, por isso que esse mês não dá para comprar tal coisa, a gente vai ter que reduzir isso. Ou então, vamos poupar aqui para ver se a gente consegue esse objetivo que você quer. Ou seja, botar a criança, o adolescente, fazendo parte do orçamento doméstico, da discussão do orçamento doméstico. A maioria, que eu tenho certeza, quem puder filtrar aí, né, as mensagens, não teve. Um ou outro pode ter tido, mas a maioria não teve. E isso se repete. Aí o que acontece? Vira um adulto endividado. Por quê? Porque ele não sabe como lidar quando ele começa a trabalhar. Ele não sabe. Ele gasta tudo, ele pega o primeiro salário e compra tudo aquilo que ele não pôde comprar, tudo aquilo que ele era proibido comprar, ele vai gastar, ele vai comprar. Por isso que você vê pessoas com manias de tênis, manias de boné, manias por quê? Porque ele não foi instruído corretamente nesse percurso, né? Na formação dele, não teve alguém para chegar e conversar com ele a respeito das finanças. Por quê? São coisas que realmente ele vai esbarrar lá na frente. Eu estou com 2 filhos, quer dizer, eu tenho 2 filhos. Os 2 estão trabalhando hoje. Uma tem 21 anos, já trabalha 2 anos, e o outro começou mês passado trabalhando, né? Minha filha trabalha no setor de relações internacionais, que ela está terminando esse ano aí na Universidade Rural, e meu filho terminou na Unirio Enfermagem, foi para o primeiro emprego. E ela, minha filha, 2 anos, comprou um carro esse ano, né? Guardou, a gente sempre conversou sobre isso, e ela conquistou já o carro dela. O meu filho está começando a trabalhar agora, ele já falou, pai, eu vou separar R$2.000 todo mês, porque eu quero casar, ele está com 24 anos. Falei, é isso aí, meu irmão. E assim vai, a gente senta e explica, né? Só que nem todo mundo ou tem essa sabedoria ou quer fazer isso, porque educar dá trabalho em todas as áreas, e essa área financeira dá mais. Tem gente que não leva o filho para o mercado. Está errado, tem que levar o filho para o mercado, para ele saber o preço das coisas. Dá o dinheirinho na mão dele lá, daquilo que você já sabe mais ou menos que ele consome, dá o dinheiro e fala para ele aqui, ó, se sobrar é teu, mas se você também escolher coisas a mais, vai acabar lá em casa e não vou comprar mais, só no outro mês. Você não vai negar arroz, feijão, carne, claro que não. Mas aquelas guloseimas ali, né, que só serve para engordar, você vai lá, mostra para ele lá, ó, você gosta disso? Então vai lá e compra. Aí ele vai ver o preço. Você vai se surpreender. Ele vai querer até economizar, ele não vai querer nem comprar. Eu sei porque meus 2 filhos eram assim. Quando a gente dava uma mesadinha, né? Quando a gente saía, ele, eu quero comprar aquele picolé. Eu falei, compra lá. Não, já até passou à vontade. Porque ele tinha que gastar o dinheiro dele, né? E não gastava. Então, a gente precisa educar nossos filhos, e a educação financeira no ambiente escolar é imprescindível, justamente para que a gente possa ter a chance de transformar essa sociedade numa sociedade menos consumista, para que a gente possa evoluir, né? Eu trago essa figura aqui do iceberg dos problemas financeiros.
todo mundo fala, tô sem dinheiro, tô duro e tal, né? Aquela coisa, né? Chega o final do mês, caraca, final do mês, não tô aguentando mais, tô sem dinheiro, já gastei tudo e tal. Mas só ficam na ponta do iceberg. Não observam o que realmente essa pessoa está passando, o que ele tem de problema, que são as dívidas, os descontroles orçamentários, o gasto exagerado, compras por impulso. Funcionários públicos estão lotados de empréstimo consignado, lotados. Eu faço consultoria financeira individual, familiar, e é o que eu mais percebo. Quando a gente abre o contra-cheque, dá pena. 10 de 112 prestações, 10 de 144. Assim, a pessoa que tem 70 anos, 60 e pouco aposentada, talvez ela não viva até quitar o empréstimo dela. Então, quer dizer, para você ver o tamanho dos problemas financeiros que acontecem com as pessoas por falta de sabedoria, né? Por falta desse letramento financeiro, se eu posso dizer assim. E aí, olha como é que está a vida financeira do brasileiro, né? É uma pesquisa que mostra que 62% dos brasileiros não guardam dinheiro. 44% deles consideram impossível levantar R$ 2.500 para resolver um problema, né? 47% dos inadimplentes, ou seja, quem tem alguma coisinha atrasada, tá com restrição cadastral, ou seja, quase a metade da galera que tem alguma coisa atrasada tá com nome sujo. Olha que absurdo, é muito grande. Aí eu vou te fazer uma pergunta, você responda para você mesmo, né? A resposta vai moldar, ou melhor dizendo, vai mostrar como está a sua vida financeira. Se hoje você, quando acabar a reunião aqui, olhar para trás, ver que tua geladeira queimou de fato. Pum, queimou. Só outra. O técnico vai falar que só tem jeito outra geladeira. E aí, o que você vai fazer? Como que você vai comprar outra geladeira? A maneira que você me disser como você, ou melhor, como você responder, como você vai comprar a geladeira, mostra como que está a organização da tua vida financeira. Isso é fato. Então, essa pergunta vai definir como está a sua vida financeira. Se você vai ter que financiar, se você vai pagar à vista com desconto, o que você vai fazer? Você vai pedir cartão de crédito de alguém emprestado, vai tirar no nome de alguém, isso tudo vai refletir sobre a maneira que você leva a sua vida financeira. E isso tudo aí que eu falei até agora está muito ligado a essas duas colunas aqui, do supérfluo e do essencial. Muitas pessoas não sabem separar o supérfluo do essencial. Já digo de antemão, eu não considero o supérfluo algo banal. Porque muita gente acha que supérfluo é o banal. Não, o supérfluo não é o banal. Tá? Você querer viajar não é banal, mas é um supérfluo diante de alguma coisa mais necessária. Mas todo supérfluo, ele precisa ser planejado, né? Esse desejo, né? Precisa ser planejado. Aqui, infelizmente, Márcio, já falo de antemão, eu não vou conseguir ir a Cusco ano que vem. Realmente eu não vou, né? Mas quem vai, você, eu creio que o Júlio vá, eu tenho certeza que vocês estão planejando isso, né? É um supérfluo? É um supérfluo. Porque você não depende de nada, você não depende do congresso lá em Cusco para poder seguir sua vida. Profissional, pessoal, não precisa. Mas nós queremos participar, né? A gente gosta de participar, a gente quer, porque é um crescimento, a gente vai conhecer novos lugares, conhecer outras perspectivas da etnomatemática e assim por diante. Mas precisa ser planejado. E pode esperar. Tanto é que a gente já sabe que é lá em agosto, a gente vai se planejar agora. Julho, agosto, né? A gente vai se planejar agora, já desde já. Então, é uma questão de planejamento. Agora, o essencial funciona como eu falei aqui da geladeira. É a necessidade, é o imediato. E ambos estão ligados à reserva, porque muita gente acha que a reserva é só para o essencial, é só para o problema. Não, eu preciso guardar dinheiro porque eu posso bater com o carro, tenho que pagar a franquia, ou então eu preciso consertar uma televisão, preciso fazer aquilo por uma doença. Não, ele também a reserva também é para as coisas boas da vida, para viagem, para troca de um carro, para troca de uma casa, para uma reforma de uma casa, para comprar um presente bacana para alguém. Está chegando o final do ano aí, né? Dezembro, a gente quer presentear, a gente quer fazer algo diferente, uma comida, uma ceia, e a gente precisa
dessa reserva. Vou dar um exemplo. Se você guardou R$50 lá em janeiro até hoje, em dezembro você vai ter R$600. R$600 é uma boa ceia de Natal para muitas famílias. R$600 é um bom presente ou são bons presentes que você consegue fazer para sua família também, dependendo do tamanho da família. Então, uma questão de R$50, para quem pode, você faz uma diferença muito grande lá no final do ano. Então, o planejamento financeiro, ele nos dá uma liberdade a médio e longo prazo. Mas as pessoas querem viver o hoje. O cartão de crédito está aí para provar isso, né? O que é o cartão de crédito? É comprar o que não precisa com dinheiro que não tem, né? Então é isso, a verdade é essa. E num prazo muito mais curto, né? A gente consegue antecipar problema, né? O cartão de crédito é um grande antecipador de problema, né? Mas é isso. Vamos lá. Se você não se libertar dessas situações, aí você fala, Fábio, tudo que você está falando aqui está sendo nas questões individuais. Para mim, eu como pessoa, eu ainda não estou vendo algo como professor, o que eu possa aplicar isso na sala de aula, né? Não tem como eu falar das questões pedagógicas se eu não falar das questões individuais. É o que eu falei lá no início sobre a questão do professor epistemólogo. A gente precisa absorver essas questões para nós, para que a gente possa transmitir com mais propriedade. Então, se a gente não entender essas questões que foram faladas aqui, né? Esses movimentos sociais, esses movimentos que estão aí todo dia na nossa porta, a gente cai nessas questões aqui, nesses ciclos do consumismo. O primeiro ciclo é aquele que a gente trabalha, vai fazer compra, cria dívida, compra de novo, cria dívida e já começa a ter problema financeiro. Se você acordar aqui e pular fora desse círculo aqui, ok, beleza, mas tem muita gente que não, vai cair no segundo círculo, né? Nesse segundo ciclo vicioso aqui, ó, que é qual? Trabalho, dívida e problemas financeiros. O que saiu do primeiro para o segundo ciclo? Hein? O que saiu do primeiro para o segundo ciclo? As compras. Exatamente. Por quê? Porque já está com o nome sujo, está todo quebrado, só dívida, 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 problema, 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 família brigando, tudo por causa disso. Já não consegue comprar mais nada, né? Então, se você não sair disso antes, vai cair no primeiro, se não se libertar no primeiro, vai cair no segundo. E aí o abismo é maior ainda, né? E aí nós temos vários potenciais elementos para fazer com que a gente caia nisso, né? Que são cartão de crédito, cheque especial, cartões de lojas de magazine. Cada lugar que você vai hoje te pede um cartão de crédito. Ah, você tem nosso cartão? Quer fazer nosso cartão? Cartão de supermercado, tem gente que parcela comida do mês, compra. Como é que é isso? Parcela em 3 vezes e você vai comer 1/3 hoje, 1/3 mês que vem, 1/3 no outro mês? Não. Então, as pessoas estão parcelando questões de continuidade, remédio contínuo, comida, e as pessoas vão fazendo esses parcelamentos. Quando vê, o cartão do mercado já está lotado, está enorme, né? Financeiros, que são os empréstimos aí, essa questão de pagar em 10, 12, 18 vezes sem juros, isso é mentira, né? A gente aqui entende que a gente vive num país inflacionado, então não tem como eu chegar a fazer uma prestação para você de R$500 por mês, deu R$5.000 a compra e igual aqui eu construí essa casa há pouco tempo, então eu parcelei muita coisa, né? Mas eu tinha consciência que esse parcelamento tinha muita coisa embutida ali dentro. A gente não pode ter a inocência de eu comprar, um exemplo, vou dizer aqui, eu comprei granito para minha casa aqui, para botar nas portas, botar soleira, escada e tal, foi 18 mil de granito. Ele parcelou para mim em 12 vezes, sem juros, 18 mil sem juros. Gente, calma aí, o cara vai esperar 1 ano para eu acabar de pagá-lo, porque eu sou maneiro, porque o cara gostou de mim? Não, está ali dentro desses 18 mil que ele diz para mim que é sem juros, já estão embutidos ali. O que ele deixou de perder, que é o custo de oportunidade, que se chama, né, na contabilidade, custo de oportunidade, a inflação, a inadimplência, tudo isso está ali dentro. É sem juros a partir do momento que ele te dá o preço.
Pior ainda é quem parcela com juros. Ou seja, além do preço que ele já embutiu tudo ali, ele ainda te cobra da financeira. Então, quer dizer, é um absurdo, né? É um absurdo. E como quebrar o ciclo, né? Perguntou aqui que eu consegui ver aqui na mensagem do celular. Como quebrar o ciclo? É parar. A gente tem que parar, fazer um reset disso tudo e começar do zero. Fazer lá, a gente vai ver aqui como que a gente vai poder fazer isso, né? E depois também, no privado, a gente pode conversar. Estou aqui me dispondo para vocês aqui. Reduflação, né? Talvez a palavra vocês não conheçam, alguns não conheçam, mas o que é, vocês sabem. É o processo que os produtos diminuem de tamanho e o preço continua o mesmo, ou então diminui um pouquinho, ou então aumenta só um pouquinho, é para disfarçar a inflação. Então, a reduflação é isso, né? E o biscoito que pesava 140, agora está pesando 126 gramas, o mesmo biscoito. O fósforo, que tinha 240 palitos, agora só tem 200, né? E até a galinha, né? Que o cara lá estava falando lá, ó, que tamanho de ovo é esse? Ela falou, você não conhece reduflação? A galinha falando lá para o fazendeiro. Até a galinha está trabalhando dentro da reduflação. Então, a gente percebeu esse tópico da educação financeira chamado socioeconômico, né? Esse eixo socioeconômico, para você ver como que isso funciona no nosso dia a dia. Claro que aqui não dá para a gente abrir muito, senão a gente fica aqui 3, 4 horas debatendo sobre isso aqui. Mas você vê quanta coisa a gente está fazendo e qual caminho que a gente está indo, né? Vamos entrar agora nesse segundo tópico, que é o socioambiental. É um tópico muito sensível, né? Muito sensível, porque tudo que a gente consome vem da natureza. Lavoisier já dizia. Alguns dizem que essa frase não é dele, né? Mas, emblematicamente, né, dada para ele. Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E é uma grande verdade, né? Eu vou perguntar aqui agora, me responda rápido também. O dia de lixo aqui no meu bairro é segunda-feira. Foi hoje, né? Quem já colocou o lixo para fora hoje? O lixeiro aqui passa a noite, então ainda não coloquei. Botou o lixo para fora? Vai botar o lixo para fora hoje? Vou colocar. Fora para onde? A gente Fora tem de uma... perto, fora de perto de você. Sim. Entende? Então, você está entendendo como essa questão socioambiental ela é muito delicada, ela é muito sensível, porque aí a gente pode falar de racismo ambiental. Nós sabemos que os lixões das cidades não são nas áreas nobres, são nas áreas pobres, né? Assim como os presídios. Então, a gente percebe que, calma aí, eu estou jogando lixo fora, mas lixo fora da onde? Em Marte? A gente está jogando em Marte? Não, ele está ficando aqui na Terra. E quando fica aqui, Lavoisier diz que nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, esse lixo vai se transformar em algo ou bom ou ruim. Olhando para o lado bom, vai poder ser reciclado. Aqui, como é um condomínio, essa hora tem muita gente lá fora fazendo as seleções, né? As pessoas, os catadores estão lá fazendo as seleções do lixo para tentar ali tirar renda e tudo mais. Mas a gente tem que ter essa consciência que nada a gente joga fora. Não existe esse jogar, a gente não pulveriza, né? Então a gente tem que ter cuidado com essa... Não com o descarte, porque o descarte, você concorda que é o ponto final da história? Né? O descarte é o ponto final. Sim. O descarte só existe porque houve a compra. E como que está sendo essa compra? Qual o volume dessa compra? Qual a necessidade? Está dentro de um planejamento? É o que realmente eu estou precisando? Ou dentro de uma tranquilidade? Como é que está sendo isso? Como está sendo essa demanda, né? E aí, eu tive, né, em Afuá, lá no Pará, quando nós tivemos o Congresso de Etnomatemática em Macapá. Eu dei uma fugida lá, fui dar uma palestra numa escola do ensino médio, em que um amigo meu é juiz lá, então ele me levou para lá, passei um dia. E quando eu fui para um caminho de uma árvore que eu vou mostrar aqui, eu me deparei com um leito do rio aí, as margens do rio, esses troncos enormes de árvores que estavam ali prontos, né, depositados ali, prontos para serem transportados e distribuídos. Estavam ali prontos para ir embora. Então,
aquele tronco ali, ele pode ser o móvel da tua casa, pode ser a madeira da tua obra, pode ser alguma coisa ali, né? Se não for sua, é de alguém, né? E aí, Márcio teve uma, né? Lá em Macapá, e eu tive em outra, né? Quase que no mesmo dia, acho que foi no mesmo dia até, né? E aí é chamada muralha samaúma, né? Samaúma é uma árvore nativa amazônica, né? E ela é chamada de muralha por conta dessas raízes planas, né? Na vertical, em que chega... Eu tenho 1,82 m, ela tem lugares ali que ela está 3 de mim, né? Então tem ali... Essa aí dizem que é uma das mais velhas do Brasil, né? Que é em Afuá. Então, são árvores que são derrubadas a todo momento. E hoje, eu pesquisando um pouco mais sobre essas árvores, elas têm uma capacidade enorme de captar água, né? de acumular água, e ela faz uma transferência para outras árvores. Olha que interessante, a importância dessa árvore para ali o meio ambiente, né? E aí essas árvores são cortadas, né? São devastadas a preço de banana, para sustentar os nossos prazeres momentâneos, né? E aí, Guimarães fala que o meio ambiente ele é conjunto, né? Eu queria muito que vocês prestassem atenção nessa referência. Ele fala que é sistêmico o meio ambiente, precisa ser percebido em sua realidade complexa, na sua totalidade. São partes interrelacionadas e interativas de um todo ao mesmo tempo, em que é o todo interagindo nas partes. É tudo junto ao mesmo tempo agora. Me lembra até da música, né? Lá do... Acho que é Titãs, né, Márcio? Tudo ao mesmo tempo agora, né? Márcio é o cara da música. Um pensamento complexo... Olha agora. Um pensamento complexo, um tanto estranho para uma racionalidade cartesiana e antropocêntrica que tende a reduzir e simplificar a compreensão real do todo. Ou seja, o meio ambiente é uma coisa complexa, mas que ainda tentam racionalizar de forma a que minimizem. Não é tanto assim. Dá para cortar essas aqui, vamos devastar esse lado aqui, não vai acontecer nada. Um pensando aqui, o outro pensando ali, e a gente vai vendo os biomas sendo destruídos, as florestas sendo destruídas, porque é só um pouquinho, nada demais, né? Vou deixar minha água vazando aqui só por um tempo, eu vou jogar esse lixo aqui, vou descartar isso aqui de qualquer jeito, né? Então a gente vai pensando dessa forma, mas o meio ambiente ele é integral, nós fazemos parte desse meio ambiente, né? Nós somos parte dele, desse todo. E aí, a educação ambiental crítica, ela traz, com Larraigues e Lima, ele traz exatamente essa concepção da inclusão, né? Da junção da educação ambiental com a educação sistemática, a nossa educação, né? A educação crítica. Porque se no campo da educação a gente tem várias correntes, por que não aproveitar isso e colocar isso dentro de... Ele mostra aqui de um amplo espectro de possibilidades de conceber a relação entre a educação e o meio ambiente. E a gente vê que isso cada dia fica só velado, né? E tudo mais. Um dos meus estudos na minha dissertação foi a educação ambiental crítica. E eu trabalhei em cima de 3 perspectivas, né, da educação. As macro tendências, que são a tradicional, a pragmática e a crítica. Então, a tradicional é aquela que o ser humano está longe, ele só está querendo só explorar, ele nem faz parte do meio ambiente. A pragmática já é aquela velada, não, vamos lá, o folhetinho, faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço, sabe? Vamos pintar lá, vamos levantar a bandeira, vamos fazer o dia do meio ambiente, vamos fazer o dia da árvore, mas ninguém faz nada, só joga na boca, só de boca para fora. Já a educação crítica, para dar um exemplo aí, a gente vê as ações do Greenpeace, né, e tudo mais, são ações fortes dentro da sociedade, mostrando realmente em ações o que precisa fazer. Só que isso dá trabalho, e muitas das vezes não é só trabalho, né? A gente afasta investidores, então tem
muitas coisas envolvidas. A gente ainda está muito nessa questão pragmática da propaganda. Olha, vamos proteger o meio ambiente, tal. Só fica nisso, né? E a gente vê aí correntes e correntes destruindo as florestas com seus tratores, né? E aí, Rossini ele traz um contexto aqui muito interessante sobre a questão do consumo, né? Ele fala que o modelo que a gente tem de desenvolvimento atual é insustentável sob o ponto de vista da sustentabilidade, do sustentável, né? Tanto econômico como social e ambiental. O meio ambiente dá sinais de esgotamento, né? E ele fala lá depois que a solução para isso é colocar exatamente uma forma de mudar isso culturalmente, né? Com mudanças comportamentais e corporativistas, né? E corporativas, melhor dizendo, que sejam colocadas em prática urgentemente para a manutenção do equilíbrio do planeta. E é exatamente isso. A gente precisa cada dia gritar mais para que isso possa ser colocado em prática, porque senão a conta já não está fechando, né? E vai piorar mais ainda, né? E aí Bauman, né? Ele vem também lá dentro do seu conceito da sociedade líquida, né, disso tudo, ele fala, né, que verifica-se uma instabilidade dos desejos aliada a uma insaciabilidade das necessidades. Ou seja, para mim, essa necessidade tinha que estar até dentro de parênteses, né, dentro de chaves, porque não são necessidades, né? Pela consequente tendência ao consumo instantâneo, bem como a rápida obsolescência dos objetos consumidos, né? Então, essa figura mostra muito aí, né? Vai trocar de celular porque o outro faz uma coisa melhor, né? Faz uma coisa diferente. E aí vamos entrar no socioemocional, pensando muito nessas visões que nós acabamos de falar, que é o ambiental e o socioeconômico. A gente vai perceber que tem tudo a ver com esses dois eixos, tá? E aí, essa frase aí eu criei, que eu estou trazendo uma frase em cada tópico, né? Então, essa eu falo aí, ó, parafraseando, né? Ser e nem tanto ser. Nem tanto ter. Eis a questão. E é verdade, né? Será que a gente precisa ter tanto para ser? Ou a gente só está tendo e não sendo? Existe um filósofo que eu esqueci agora o nome, ele fala que a sociedade esteve no ser, passou pelo ter e vive no parecer. E é uma grande verdade. A rede social, ela denuncia isso, né? Por mais que a rede social ela seja alimentada por nós mesmos, mas ela, como instituição, ela denuncia esse parecer. Quantas pessoas que estão ali mostrando algo que não são, né? E aí eu trago uma reflexão para vocês toda vez que eu falo sobre essa questão. Quando você tira uma foto do prato que você foi lá no restaurante maneiro, tá? No teleférico, no balanço famoso não sei da onde, da catarata não sei de quê, você está postando aquilo ali com qual intenção? É a intenção de divulgar, olha, gente, fui num lugar maneiro, indico vocês, eu acho bacana para restaurar as emoções, eu acho que é bacana isso aqui e tal. Olha, um prato maneiro, uma comida diferente, legal, acho que vale a pena vocês conhecerem. Ou é com aquele sentimentozinho, eu fui, você não foi. Eu posso, você não pode. Tá entendendo? Qual a intencionalidade da sua foto postada ontem? É para orgulho de si? Para mostrar que você pode? Né? Então, é uma coisa a ser pensada. Por isso que eu falo que a educação financeira é algo crítico. Ela precisa ser ruminada toda hora aqui, voltar aqui e a gente pensar nesse modelo comportamental que a gente está vivendo, né? Não estou dizendo que ninguém vai mais postar nada aqui, não é nada disso. É a intencionalidade, né? É a intencionalidade, isso é muito importante. E aí eu trago esse conceito para vocês, oniomania, né? O que é isso, oniomania? Você sabe o que é isso? Alguém sabe o que é oniomania? Abre aí, se sabe. Não. Beleza. Oniomania é isso aqui, ó. Compulsão por compras.
Beleza? Compulsão por compras. E isso é extremamente perigoso, né? E hoje a internet, ela tem uma facilidade de trazer esse prazer, porque libera, né? Libera aqui a dopamina, o prazer, a compra é tão gostosa, né? Você compra hoje e daqui a pouco está chegando, você está ansioso ali pela chegada daquele produto e muitas das vezes você nem precisava daquilo. Ou poderia esperar mais um pouco. E hoje, com a facilidade, você num toque você faz a sua compra. Está lá cadastrado o seu cartão já, está cadastrado o teu endereço, está tudo bonitinho, é só um clique. Ainda bem que assim, compre com um clique. É rápido. Portarias de condomínio estão mudando, adaptando as suas estruturas para receberem mais produtos, que é algo que não tinha antes. Aí você pode abrir aí e falar assim, não, Fábio, mas olha só, o modelo de compra está mudando, as lojas físicas estão diminuindo, estão acabando, ou estão muito vazias, porque as pessoas estão agora comprando pela internet. Realmente, está tendo uma migração do físico para o virtual. Eu entendo isso. Só que junto com essa migração veio um volume muito grande. Já diz um ditado que mente vazia é oficina... Quem completa? Do diabo. Não, da Shopee. Mente vazia, oficina da Shopee, né? Porque realmente você tá ali, ó, de boa, em casa, tranquilo e tal, e pum, e achei bonitinho isso aqui, pá, compra. Achei bonitinho isso aqui, pum, compra. E ó, a gente vai comprando um monte de coisa, porque a nossa mente não está plugada com as necessidades e com o nosso orçamento. Principalmente com o nosso orçamento. Vou te contar um segredo aqui, ó, um segredo de Estado, tá bom? Se você ganha 5 mil reais, né? O meu cartão, ele fechou ontem. Se eu comprar hoje, eu só vou pagar dia 9 de dezembro. Se eu comprar hoje 100 reais, eu não ganho mais 5 mil lá em dezembro. Vocês sabiam disso? Oh, o óbvio tem que ser dito. Você só ganha 4.900. Se você gastar mais 100 amanhã, você só ganha 4.800. Você vai deteriorando o seu salário a cada vez que você vai passando a navalha lá, como o Cazuza falava. Tá entendendo? E aí, quando você fecha o cartão, você vê que o teu salário está todo comprometido com o cartão de crédito. E aí já era. Então, eu vou dar um trabalho de casa para vocês aqui. Depois vocês podem me responder em off. Peguem as 3 últimas faturas do seu cartão de crédito. Ouviram? Peguem as 3 últimas faturas do seu cartão de crédito. E os 3 últimos extratos mensais da sua conta corrente. Ou seja, débito e crédito. Beleza? Débito e crédito. Ó, isso aí é um ensinamento caro, hein? Depois eu vou mandar meu Pix. 3 meses do seu cartão de crédito. 3 meses da sua conta corrente. O extrato. Aí eu quero que você compre uma canetinha de cor, assim, né? Aquele marcador de texto, né? Pegue lá e marque todas as compras, tanto do débito quanto do crédito, que você acha que você não precisava ter comprado. Marca lá. Marca. Toma todos esses valores daquilo que você achava que você não precisava ter comprado. Ou pelo menos não precisava naquele momento. Esse valor é o que tem que sobrar do teu orçamento, é o que você tem de gordura no teu orçamento. Aí você vai dizer que as coisas estão ruins, estão difíceis, tá apertado, porque a gente tem comprado algo que não é necessário ou que não é o momento. Faça sempre 3 perguntas quando você vai for comprar alguma coisa. Eu preciso? É o momento? Eu posso? São esses 3. Repita esse mantra. Eu preciso? É o momento? Eu posso? Você fazendo essas 3 perguntas, você vai comprar só se isso aqui for sim nas 3. Você vai perceber que não é difícil, é um exercício, tá? É um exercício. E aí, esse trabalho aqui eu fiz com os meus alunos, tá? Relação de causa e consequência, que até são habilidades da BNCC. E eu pedi para que eles listassem quais eram as principais causas de compras por impulso.
Aí eles vieram falando decepções, ansiedade, raiva, tristeza, alegria. Essa palavra decepções eu tive que adaptar, porque o que me falou decepção, na verdade, ele não falou decepção, ele falou traição, né? Então aí é uma outra situação, que era uma turma de 6º ano, né? Eu não poderia me aprofundar nesse assunto. Então eu falei, vem cá, dá para substituir por decepções? Ele, dá sim. Então, beleza, vamos lá. Então, olha o que aconteceu. Eu pedi a eles, agora, me digam consequências dessas escolhas. Prejuízo, dívidas, arrependimento, doenças, muitas pessoas com depressão, síndrome do pânico e várias outras coisas por estar devendo aí a todo mundo, problemas de relacionamento, muitos divórcios acontecendo por conta de problemas financeiros. E aí, a gente percebeu que, cara, calma aí, vale a pena? Será que vale a pena? Olha as consequências, né? E aí a gente começou a discutir isso, né? E aí saíram algumas questões, algumas frases aí interessantes, né? Sobre as emoções e as finanças. Eu vou me permitir, trabalhei tanto amanhã, né? Amanhã é sexta, amanhã é sábado, não, vou beber, vou comer, vou sair, vou gastar, eu vou me presentear, porque eu me permito, eu quero fazer isso. Mas será que teu bolso permite? Eu mereço. Eu mereço. Legal, claro, todos nós merecemos. Mas será que é o momento? Mas a gente se ilude nas frases. Não, você merece. Tem propaganda, você merece. Né? Oi. Só se vive uma vez, Márcio. Pô, vou viver uma vez só, cara. Então vou meter o pé na guacha. Vamos embora. Vamos embora. É para viajar? Vamos viajar. É para comer ali? Vamos comer ali. E depois eu me viro. Vamos embora. E se eu morrer amanhã? Vai ficar tudo por aí. Então vou curtir. E o famoso mimimei, né? Vou me mimar, né? O mimimei. E atrás dessa colocação em mimimei, né? Há muitas coisas. Há uma compra acima do valor que poderia ser pago. Há a questão daquilo que eu falei da foto do Instagram. Eu posso, você não pode. Então, olha quantos sentimentos tem aí dentro, né? Quantos sentimentos tem aí dentro? E hoje, com os adolescentes, alguém pode me ajudar aí, é uma colocação em inglês, eu esqueci o nome aqui agora, que é mostrar as compras de material escolar, as compras de recebidos, as compras que, no caso, foi comprar no início do ano roupas de final do ano. Não, roupas de final do ano foi comprar lá. Aí tem que mostrar, vai abrir o presente. É um nome em inglês, eu esqueci uma colocação em inglês, eu esqueci. Quem souber, pode falar aí, né? Então, hoje, os adolescentes estão assim, né? Tem que mostrar. Então, ele precisa do melhor. Agora, nós temos aí, até que está diminuindo um pouco, mas já teve essa febre, mas ainda está tendo forte, os Bob Goods, né? Bob Goods, né? São os desenhos, né? Que vem em preto e branco, as pessoas têm que, as crianças preenchem, tem adulto fazendo isso, foi a febre na Bienal passada. Só que o estojo tem com 80 canetas, 100 canetas, 200 canetas. Então, quando o aluno chega com aquela montoeira de caneta, cara, aquilo ali mostra uma relação de poder enorme que a família pôde comprar. E, às vezes, aquele outro garotinho lá tem 2 canetinhas, coitada. Então, uma vermelha e uma azul, que ele ganhou do material escolar da escola, para ele poder desenhar lá, fazer a pintura. Então, você percebe o quanto essas questões emocionais, essas relações também de poder ligadas às questões emocionais, elas contribuem para esses relacionamentos aí que a gente tem com o dinheiro, né? E aí, eu retirei da internet aí algumas frases, né, algumas brincadeiras que fazem, alguns memes ligados à educação financeira, né, que eu intitulei aqui como Brincando com Coisa Séria, né? Então, tem um aí, 5 anos falando, deixa só eu me estabilizar.
né? Bodas de ilusão. Uma ali embaixo diz que meu dinheiro não dura porque eu não sei passar vontade, só sei passar o cartão. Aí o Alvin aí, né, dos esquilos, falando, né, eu pago meu cartão, fico sem dinheiro por ter pago meu cartão. Daí eu tenho que usar o cartão, né? Ou seja, uma ciranda, né? Uma bola de neve. Esse primeiro à direita aí, lá em cima, né, no superior, eu acho incrível, né? Uma vez fiquei 8 meses, uma vez que eu fiquei 8 meses sem comprar nada, no 9º eu nasci. Olha só, entendeu? A força dessas palavras. Eu tenho uma diretora maravilhosa, gente boa demais, só que compra pra caramba. Aí ela me mandou essa aí um dia, né? Não tive educação financeira, mas tive anos de catecismo para ter a certeza que Deus proverá. Ou seja, espiritualiza até o dinheiro, né? As questões que dos impulsos, né? Joga para cima, né? Arrasta para cima, joga lá para Deus. E o outro aí eu acho interessante, né? O Fred lá do Scooby-Doo, né? Quando ele descobre quem é que sabota as suas finanças, né? É ele mesmo. Então a gente percebe que nós somos o culpado de quase tudo, né? Muita coisa. A gente acaba terceirizando essa culpa, né? Tem gente que fala assim, o inimigo está furioso, né? Mas não foi o inimigo que pegou teu cartão na tua carteira e saiu gastando como se não houvesse amanhã, né? Não foi ele, foi você, né? E aí, eu trouxe aqui 4 principais sinais de compulsão. Olha quanta coisa você pode trabalhar na turma, né, com o aluno, né? Sensação intensa de prazer, alívio ou excitação quando realiza uma compra. Comprar itens desnecessários ou repetido apenas pelo ato de comprar. Fazer compras por uma espécie de compensação, como eu falei aqui, né? De um dia ruim, eu mereço, eu me permito. E tem uma aí complicada, né? Mentir ou omitir os gastos, bem como esconder os itens adquiridos para evitar julgamento. Aquela sacolinha no banco de trás do carro, na mala, embaixo do estepe, atrás do guarda-roupa, né? Que a galera esconde para evitar problema, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. E aí, a gente está partindo agora para o fim, né? Falta muito pouco. Eu quero falar sobre a interdisciplinaridade, que é o carro-chefe da minha pesquisa, que é o carro-chefe do meu trabalho. Como trabalhar a educação financeira de modo interdisciplinar ou então até mesmo transdisciplinar, né? Então, você vai perceber aqui que Schiarelli ele fala que a escola representa um espaço muito fecundo para esse debate, né? Que ali a gente pode falar sobre a questão do consumo, de tomada de decisão, e já induz o aluno a fazer um planejamento da sua vida financeira, né? Para que ele possa construir uma postura crítica para pensar no seu projeto individual, mas diante sempre de um projeto coletivo. Ele aborda isso aqui, muito interessante, né? Porque nós somos uma coletividade, né? E aí eu trouxe algumas habilidades que a BNCC nos mostra de vários componentes aqui, tá? Eu trouxe de matemática, tá ali. Isso vai tudo lá pro nosso grupo, tá? Trouxe de ciências, trouxe de língua portuguesa. Falar, educação financeira com língua portuguesa? Como assim? Ciências, beleza, tu já falou aí de meio ambiente. Matemática nem se fala, né? Mas geografia também, sim. Outra vez língua portuguesa. Ciências humanas e sociais, né? A gente tem bastante coisa na BNCC falando sobre isso, e isso foram algumas, tá? E aí eu trago como proposta, como ideias, a abordagem da educação financeira em cada componente desse aí que a gente falou, né? Matemática, tratamento de informação, gráfico, né? Porcentagem, em cima dos fatos sociais, econômicos, né? Olha aí, endividamento cresce em março 77% das famílias brasileiras. E ainda fala que o cartão de crédito lidera esse ranking. Qual o problema maior, né? E aí do lado, gasto com bets ultrapassam 20 bilhões, né, no mês aqui no Brasil. 20 bilhões. Olha quanta galera está gastando com bet, com casa de aposta. Então você pode tratar probabilidade de uma maneira rasa lá no Fundamental 1, Fundamental 2, no ensino médio também, você já consegue aprofundar mais um pouco. Falando sobre isso, será que a casa de aposta foi criada para dar dinheiro ou para arrecadar dinheiro, né?
Então, a gente vai levantar essa questão, trazer a criticidade para dentro de sala de aula. Linguagens ou produção textual, e dentro de produção textual. Quando eu falo linguagem, eu falo as línguas estrangeiras podem colaborar, a língua portuguesa. Pô, não é possível que você dê uma imagem dessa aqui, um exemplo, né, desses problemas ambientais aqui, e não conseguir tirar nada do aluno numa produção textual. Por que está acontecendo essa poluição? Aí, claro, que você não vai dar essa imagem e jogar, faz aí. Não, você vai trazer esse conceito do socioambiental dentro da educação financeira, mostrar para eles, olha, a educação financeira ela tem essa pegada aqui, a gente pode explorar esse lado aqui. Então, baseado nisso, o que você entende por essas imagens aqui? Por quê? Você acha que o consumo está exagerado? A gente está vivendo dentro de um consumismo? Como que é isso? Geografia e ciências, as questões de desmatamento, do tratamento de lixo, poluição, a poluição oceânica, quais são os malefícios do plástico nos oceanos, na pesca. Olha quanta coisa a gente pode trabalhar a educação financeira dentro do componente de geografia e dentro do componente de ciências, né? Artes e educação física. Ah, mas como, Fábio? Olha, artes e construções a partir de reciclagens. Isso aí é muito fácil de trabalhar. Criação de jogos, né? Em que pode trabalhar os traços finos dos alunos, né? Eu vejo esse aqui, ó, tem até lá na escola construído, esse da bolinha de gude, né? Com tampinha de garrafa, né? Muito legal de passar uma bolinha de uma chapinha para outra, né? Eu sou do tempo da chapinha, desculpa, tá? Corrida de chapinha, né, Márcio? Aqui é tampinha agora, né? Então, você tem aí os jogos de argola feito com PET, né? Então, você tem como criar... Olha que painel lindo com pneus, né? Ali, fazendo uma jardinagem na escola. Mapas ali, ó, feito com as tampinhas de garrafa, né? Ali tem uma sincronia de atividades, né? Você tem ali o conceito geográfico, você tem o conceito artístico e tem ainda o conceito da reciclagem. Num trabalho só. Você tem ali três possibilidades, né, de aprendizagem. História, né? Mostrar a evolução da moeda, né? Tem um filme lá no HBO muito maneiro, As 12 Moedas, né? Que relata sobre a evolução das moedas aqui no país, né? Então, você pode trazer o conceito da obsolescência programada e perceptiva que veio lá da Segunda Guerra Mundial, que quando as nações quebradas, elas viram a possibilidade de crescimento econômico através do consumo. Então, eles começaram a fazer com que a população consumisse. Com isso, veio o conceito da obsolescência programada, fazer com que o produto dure menos. E a gente tem esse conceito até hoje, que as coisas antigas duravam mais, né? Então, isso veio da obsolescência programada, né? Que ou planejada, alguns estudos falam sobre planejada, que é fazer o produto para estragar, né? Isso aí a gente vê no nosso celular, no nosso computador, em tudo. E aí veio mais forte ainda o conceito da obsolescência perceptiva. Eu olhar o Márcio aqui e falar, Márcio, esses óculos aí estão fora de moda, meu irmão. Muda isso aí. Essa guitarra lá atrás, isso aí nem usa mais. Pelo amor de Deus. Pô, joga isso fora, compra novo. Ou seja, através de uma pressão social, eu te digo que você está fora da moda, você está cafona, está ultrapassado, está velho. E aí você consome por conta de uma pressão social. Então, isso é transformar aquele produto que você tem que está funcionando obsoleto, ou seja, obsolescência perceptiva. É de fora para dentro. E aí aumenta mais ainda. Isso veio de um conceito lá da Segunda Guerra, pós-Segunda Guerra. Né? Então, é um conceito econômico das nações. Então, você pode explorar isso em história. E aí, uma charge muito interessante que resume, né, a questão do consumismo. Né? Tem um garotinho aí dizendo que tem que comprar o celular novo, porque o anterior não tira fotos tão boas. O outro que tem que comprar a melhor camisa do mundo aí, ó, corintiano. Segura essa aí, ó. Preciso comprar desse time, né? Mas não compra, não. Eu gosto das antigas que tem mais sucesso, né? E aí, ó, preciso comprar esse novo computador, porque o outro não tem um Windows 8, né? Agora a gente já está até no 10, 11. Comprar bolsa, porque a outra saiu de moda. E o resultado é aquele lá no final, ó. Lixo, mais lixo, mais lixo, né? E aí eu trago, né, finalizando aí, sugestões de livros e filmes para que vocês possam se encher aí desse conteúdo, né, desses pensamentos.
Tem o História das Coisas, que ele tem tanto em livro quanto em filme. O livro, claro, é muito mais rico. O filme é um curta que tem ali 27 minutos, mas é impactante. Só traduzir aquilo ali para o nosso Brasil, porque ela é uma americana que ela retrata a vida do consumo nos Estados Unidos, mas isso está globalizado, né? Serve para todo mundo, e é traduzido, tá? Ela é dublado, melhor dizendo. O Amor por Contrato, que o Márcio já falou aqui 1 milhão de vezes, um filme muito bacana. Gustavo Cerbasi, inicialmente é um livro muito técnico e tudo mais, mas esse que saiu aí, esses dois, né? O Como Organizar a Sua Vida Financeira e também A Riqueza da Vida Simples, são livros que trazem essas questões do socioeconômico para que você possa ter um entendimento melhor dessa parte do socioeconômico, né? E você tem aí a Psicologia Financeira, que também anda por essa questão emocional e financeiro, tá? Tem Os Delírios de Consumo, esse filme aí é muito bacana, né? Uma crítica social muito grande, né? Do consumismo. Surplus, que também o Márcio traz aqui sempre nos nossos estudos aí, falando sobre ele, é um filmaço também. E os 3 livros meus aí que a gente tem, né, publicados, Suas Finanças em Quadrinhos, temos 2, né? Lá em cima, o verde, é o último que eu lancei, em 2024, fala sobre as questões socioambientais, que é um livro que foi criado a partir do meu produto educacional, lá do mestrado, e o Suas Finanças é um livro, um manual, né, um livro de cabeceira, e o outro aqui, Suas Finanças em Quadrinhos, aqui embaixo à esquerda, é um livro também em quadrinhos voltados para as questões socioeconômicas de uma família, que está enrolado e tal. Muito bacana também, acho que é uma literatura muito fácil de ler, para que o adolescente, o jovem e até o adulto, porque é uma linguagem atual, ele pode também se enriquecer. Então, trouxe essas sugestões para que vocês possam se munir, né, de materiais, tá? E aí eu trago essas atividades que eu fiz com professores, que eu faço de vez em quando, né? Pesquisa de preço, orçamento doméstico, né? Isso aí foi uma oficina na Universidade de Valença, para professores de Valença, que nós fizemos esse trabalho. E aí eu trago orçamentos domésticos, eles criam na hora, e a gente trabalha ali operações básicas para alunos de Fundamental 1, né? A gente cria problemas em cima dessa realidade, né? Então, aí lembra também aquelas questões de cenário para investigação de Scoville-Mose, né? Quando ele fala sobre a matemática real, né? Ou a semi-realidade, trazer bem próximo do aluno. E isso aí foi uma atividade com alunos de pesquisa de preço, que eu faço isso há mais de 15 anos, né, com as turmas, e essa aí a gente teve a honra aí de ser contemplado por um programa do Jornal Nacional, da Globo, né, em que eles foram na nossa escola, filmaram, né, e filmaram esse trabalho, e nós levamos esses alunos, que também é o que eu faço, vou levar agora, quinta-feira, uma turma de NEJA, né, de jovens e adultos, vamos levar no mercado também para trabalhar proporcionalidade de preços, pesquisa de preço, embalagens que podem ser recicladas, outras que não podem, né? Então, aí foi aquele repórter Elter Duarte, né? Elter Duarte. Do lado, na primeira foto lá em cima, tem uma menina de jaleco branco. Essa menina foi a aluna da minha primeira turma que eu fiz esse projeto de levar no mercado, né? Hoje ela tem 35 anos, é enfermeira, minha amiga pessoal, né? A gente está sempre resenhando, é um grupo de alunos que eu mantive contato e somos amigas mesmo, já é aquela de ir em festa de filho, né? Já me chamam para festa de filho. E aí a gente fez esse trabalho. Aqui é o QR Code da reportagem, quem quiser acessar aí, é o QR Code que vai te levar para a reportagem do Jornal Nacional, tá bom? E aqui foi um trabalho feito num CIEP, numa escola de segundo ano de ensino médio. Dá para ouvir aí? E aí? Quanto é que custa, então, ali, naquele saco de 5 quilos, quanto é que custa 1 quilo? Dá para ouvir? Tem. E quanto é que está 1 quilo ali? R$6. Olha lá, R$5,99, ó, R$6 praticamente. Ou seja, a gente viu aqui que você levar esse tipo de arroz aqui a R$6,79 o quilo em saco de 5
quilos. É pior do que você levar o saco de 1 quilo separadamente. Ó. Então, mais vantajoso você levar o saquinho de 1 quilo. Nesse caso aqui, nessa marca de arroz. Tá? Você tem que fazer essa conta sempre. E aqui é um outro arroz, outra marca. E tá o preço de qual? De 5 quilos desse carreteiro parborizado, né? Ok. Divide por 4. Por 5. Por 5. Para saber o preço de 1 quilo, né? Isso. Isso, R$ 4,79. Agora, quanto é que está o quilo dele? O quilo do mesmo arroz separadamente. Olha aí, ó. R$ 6,69, tá vendo? O mesmo arroz, só que fragmentado, vai sair mais caro. Ou seja, mudou a marca, mudou o jeito de você comparar o preço, tá vendo? Beleza. Acho que não vai ter tempo para eu passar aqui a reportagem, já são 8h30, mas aí cada um pode acessar aqui e depois também pode até passar isso na sala de aula de vocês, acho que é muito bacana. E aí eu trago sugestões pedagógicas para que vocês possam explorar isso em sala de aula, passar isso para os seus amigos, né? Você pode trabalhar análise de conta de consumo, sazonalidade, a gente está vindo verão aí agora, né? A luz vai aumentar, né? Por causa do ar-condicionado, né? No frio, chuveiro é o vilão, né? E aí dentro, claro, cada uma dessas aqui eu trago as habilidades da BNCC. Produção textual como ferramenta de aprendizagem, orçamento familiar, atividades sustentáveis na escola, elaboração de gráficos e tabelas, rodas de conversa para debates críticos, né, sobre esses temas ou vários outros temas que vocês podem trazer, conceitos históricos da economia, relação, isso aqui é muito importante, tá? Que a culpa sempre cai no CPF, né? Mas a gente tem que entender também como funciona o CNPJ. Relação entre a utilização dos recursos hídricos e energéticos na indústria e o consumo. Qual é essa relação aí, né? Mostrar para eles quantos litros de água são utilizados para a gente ter 1 quilo de carne em casa, né? Acho que é importante a gente mostrar isso para os alunos, que a gente valoriza, né, essa questão. E aí eu trago uma tabelinha para que você possa construir sua reserva aqui, né? Eu trago aí um prazo de 5, de 10 e de 15 anos, tá? Dentro dessas taxas de juro mensal aí. Hoje a taxa Selic, ela está girando na casa de 15%. Então, hoje você consegue aí o famoso 1% ao mês. Dá para conseguir, tá? Mas nem sempre foi assim e nem sempre será assim, né? Essa taxa Selic, ela já está perdurando alta há muito tempo, né? Mas vamos pensar aí em 0,7%, 0,8% ao mês. Se você quiser 50 mil reais em 5 anos, você guarda por mês lá 600 e muito, né? 670, 690, 650, por aí. Se você quiser esses mesmos 50 mil em 10 anos, isso já cai para 200 e muito aí, 250, 280, né? Ou em 15 anos, está nascendo a tua filha agora, você quer fazer uma festa, eu não recomendo, né? Manda estudar, manda viajar para estudar. Mas, quem gosta, pode juntar lá, ó, 150 reais por mês, 170, 140, você vai ter os 50 mil reais por mês, 50 mil reais ao final do investimento. Eu recomendo você atualizar essa mensalidade anualmente pela inflação, para que você possa manter o ganho, né? A representatividade desse dinheiro lá na frente, para que ele não perca tanto poder de compra, tá? Mas a correção ela já é feita para isso. Mas se você puder acrescentar o que subiu de inflação nessa mensalidade, você vai ter uma potência melhor, né? E aí, esse apoio pedagógico aqui, esse QR Code, é exatamente aquele livro verdinho, em quadrinhos, que eu falei que é o produto educacional. Esse é o meu produto educacional, tá? Da minha pesquisa de mestrado. É um vídeo relatando exatamente essas questões do consumo, consumismo, a parte emocional, mas principalmente as questões socioambientais, com acessibilidade em Libras. Então, tá um trabalhinho bem bacana, bem honesto e bem legal para que você possa trabalhar em sala de aula. Dá 8 minutos, tirando os patrocínios, 8 minutos. Tranquilo, você consegue ver, tá? E aí eu resumo no que a gente aprendeu hoje, ou pelo menos a gente tentou passar aqui. Desculpa a minha fala rápida, porque realmente a gente teve bastante conteúdo, né? Então, a gente aprendeu sobre finanças de infância, consumismo, tomada de decisão, endividamento,
educação financeira, que é o nosso carro-chefe, né? Compras por impulso, obsolescências, problemas ambientais, consumo consciente. Então, acho que deu para a gente sair daqui hoje bem nutrido dessas questões de educação financeira. Então, para quem chegou aqui, né, ou se inscreveu lá atrás, achando, eu vou lá na aula de educação financeira, porque eu quero aprender a lidar com essas questões de números. Eu acho que se frustrou, né? Porque não é só isso, né? E saiu daqui, acho que impactado com toda essa abordagem que a gente teve aqui na educação financeira. Aqui são as referências e aqui o meu muito obrigado, e termino com essa frase de Einstein aí, que eu acho magnífica, que nenhum problema pode ser resolvido a partir da mesma consciência que o criou, né? Precisamos aprender a ver o mundo renovado, ou seja, problemas financeiros não se resolvem apenas com dinheiro, resolve com mudança de postura, mudança de comportamento, porque se problemas financeiros resolvessem com dinheiro, não existiria o refinanciamento, né? O refinanciamento não existiria para as pessoas que se embolaram novamente com dinheiro. E aí está eu gostaria muito que vocês acessassem aqui meu Instagram, que ele é quase 100% falando de educação financeira, e vai ser um prazer ter vocês lá para a gente compartilhar mais coisas. Beleza? Então, muito obrigado. Obrigado pelo ouvido, obrigado pela paciência, e que semana que vem a gente possa ainda ter mais ainda conteúdo aqui. Muito obrigado. Obrigado, Fábio. Poxa, foi show de bola. Muito bom mesmo. A gente sempre aprendendo. Eu acabei falando também eu digitei ali no chat, um filme também sempre me impactou um pouco com relação a essa coisa do consumismo, aquele filme Uma Linda Mulher, né? Sim, sim. Mostra o sonho de toda mulher, né? Um marido rico e poder sair de uma loja com 300 bolsas né? Enfim, mas é uma visão que, assim, uma imagem que não sai da minha cabeça. Mas eu acho que agora a gente podia abrir para as pessoas comentarem, né? Já passou um tempo, mas, assim, quem puder ficar e quiser continuar conversando com a gente, vai ser um prazer muito grande. E aí, quem fala alguma coisa? Suelen? A Suelen está animada. Já viu? Suelen, eu estou esperando, Então, como eu falei, assim, entregou tudo, né? Eu fiquei muito empolgada com a sua apresentação lá no seminário, porque quando a gente fala de educação financeira, a gente logo pensa em números mesmo. Até fiz a pergunta para alguns amigos, como você pediu, e as respostas eram dinheiro, guardar dinheiro, pôr na poupança, né? E a visão que você trouxe é muito além disso. Né, eu até coloquei no chat também sobre moda circular, que é uma coisa que hoje em dia as pessoas não valorizam, ninguém compra em brechó, e assim, seria mais uma forma de economia, tanto financeira como meio ambiente. Então, assim, essa visão de um outro ângulo, não só com números, é muito legal, até porque a gente consegue atingir um público muito maior. Né, as que às vezes ficam presas naquela questão de essa que é desconto, é valor, é porcentagem, e não é só isso. O consumo consciente também a gente consegue trabalhar. Então, achei assim incrível, a apresentação foi maravilhosa, coloquei lá, entregou tudo, foi ótimo. Parabéns, Fábio. Obrigado. A Eliane aqui colocou, né, o filme All-E. Eu ia colocar ele aqui, mas aí por conta do slide, ia ficar muito pequeno. Também é um outro filme também muito interessante, que fala exatamente sobre essa perspectiva consumista, né? Essa coisa da economia circular também tem muito a ver com a questão da economia solidária, né? Que é uma coisa que há um espírito de cooperação também, onde as pessoas se ajudam e tal. Mas vamos deixar aqui o colega falar aqui. Boa noite, colegas, tudo bom? Estão me ouvindo? Sim. Muito obrigado pela palestra, Fábio, adorei. Gostei muito da forma como tu trabalhou com o teu trabalho, assim, de analisar o consumo a partir das atividades que tu demonstrou, assim. E enquanto tu apresentava agora, no final da tua aula, tu estava falando da importância do CNPJ, né, em vez do CPF, em função do consumo da água, porque eu estava pensando isso, né, que muitas vezes a gente é dito para nós, pelo menos para mim, na minha adolescência, que a gente tem que economizar, como se o problema de falta de água no mundo era o meu consumo individual,
né? No entanto, as empresas são as maiores desperdiçadoras de água, né, dos nossos recursos. E aí, enquanto tu estava apresentando, eu estava pensando na recente, como tu discute a questão do consumismo, que isso é importante, tem um impacto direto na vida das pessoas, né? Mas uma coisa que eu percebi assim na tua fala e fiquei pensando é que ela foi muito voltada para como responsabilidade individual, né? Eu sei que tu é para pouco tempo, que eu queria mostrar, né? Eu compreendo isso, mas assim que o endividamento ele é por culpa das emoções e de não ter um controle das suas escolhas. Eu concordo com isso, né? Mas eu acho que é importante ressaltar, principalmente nós estudantes, né, a questão por exemplo, eu estava pesquisando agora, que eu tinha um número desatualizado, o salário mínimo ideal calculado pelo DIEESE está 7.100 e poucos, né? Então, se para 4 pessoas, né? Se o DIEESE determina que o salário ideal para 4 pessoas sobreviverem no Brasil é de 7.004, como é que as pessoas sobrevivem ganhando salário mínimo de 1.500, né? Então, muitas vezes, do endividamento, ele está muito associado a isso. Para se tu manter um padrão de qualidade de vida, tu precisa de 7.000 e tu recebe 1.500, é claro que controlar o consumo é super importante, mas quando a gente trabalha com pessoas da periferia, de vulnerabilidade, ou que estão desempregadas, né? Esta questão de uma abordagem mais consumista, de controlar o consumo, pode trabalhar com essa também como se o endividamento fosse um motivo do fracasso individual, quando, na verdade, é importante refletir, né? Se a sociedade precisava estar ganhando 7.000 e pouco, por que nós recebemos 1.500? Para onde está indo isso, né? E aí, quando eu penso nessa questão da coletividade, nós temos que pensar um consumo como no coletivo, para onde está indo esse valor, né? Sim. Então, vamos lá. O que acontece? Como você bem falou, o tempo é curto e a gente foca mais nas questões pedagógicas, né? Do nosso aluno, do nosso ambiente pedagógico, para que a gente possa atingir ali diretamente. Mas você está coberto de razão, porque a gente tem uma visão, né, muito ainda curta em relação ao tratamento financeiro, né? Essa questão de culpabilizar, né? Acho que eu vou falar assim, culpabilizar o indivíduo por problemas financeiros é uma faca de 2 gumes. Porque não vai dar tempo para a gente discutir isso aqui, mas é muito importante que a gente entenda uma coisa. A gente tem que evoluir muito como sociedade, e eu falo como sociedade num todo mesmo, tá? É até meio redundante, né? Falar sociedade como um todo. A sociedade é tudo, né? Mas vamos só para botar uma coisinha na nossa cabeça. Existe um estudo que fala que foi feito há muito tempo isso. A Volkswagen, saiu no jornal hoje uma vez isso. A Volkswagen, ela não consegue aumentar a produtividade aqui no Brasil por conta das questões educacionais, de não ter formação, mão de obra qualificada para que elas possam fazer um avanço tecnológico. Um exemplo, a comparação era assim, enquanto lá precisava de 5 pessoas para fazerem tantos carros, aqui precisava de 15. Um exemplo, eu não vou saber agora exatamente essa quantidade. Por quê? Porque não podia jogar para cá, para dentro, tecnologias para avançar isso. Aí, por um outro lado, você, claro, vai esbarrar em questões salariais. Estuda menos, ganha menos, né? Só que aí a gente vai esbarrar numa outra situação, que são políticas públicas, que existe todo um trabalho orquestrado nos países subdesenvolvidos, né? Isso não é peculiar do nosso. Eu acho que nós estamos até um pouco mais avançados de alguns aí, né? Subdesenvolvidos. Mas é um plano, né? Para que a gente continue tendo essas questões
ainda decididas pelos grandes, né? Então, a educação ela precisa andar e aí a gente precisa bater nessa tecla da melhoria da educação, da qualidade da educação, das possibilidades, né? Para que a gente possa entender que realmente a educação ela é a chave de tudo. Aí, agora, uma outra coisa paralela a isso é que a gente verifica em países desenvolvidos que eles não estão livres da pobreza, mesmo em países desenvolvidos. Aí, queria muito continuar esse papo aqui, mas não vai dar, né? É porque nos mexe nisso, né? E por que essa pessoa está lá na pobreza, né? No país desenvolvido, né? Onde também há questões delicadas, sensíveis, né? Nessa área. Então, a gente percebe que há, sim, uma parcela governamental, mas que hoje, o que nós podemos fazer para... Eu acho que agora eu vou pegar isso direitinho. Hoje, o que nós podemos driblar dentro dessa perspectiva maliciosa, né? O que nós, como indivíduo, podemos fazer para driblar esses problemas? Eu acho que essa é o cerne da nossa aula hoje. O que a gente pode fazer para driblar enquanto não existe essa política mais correta? Porque senão a gente vai se debruçar nessa situação que sempre a gente não vai poder falar de educação financeira, como eu levantei isso no início da aula, nunca vai poder falar de educação financeira, porque sempre vai haver essa questão de pessoas que não conseguem mesmo viver. Mas daqui, de hoje aqui, agora, nesse momento tem 33, mas quantas pessoas daqui hoje que têm a sua vida satisfatória financeiramente, mas que vão, a partir de hoje, tomar uma outra iniciativa para que possa mudar a sua vida e fazer com que isso melhore. Entendeu? Então, a gente precisa falar para todos, né? Mas a gente precisa, sim, criar estrutura, cobrança, para que todos possam viver uma vida mais igualitária, mais próspera e que possa viver bem com o que realmente se ganha, com o que se tem. A sua colocação é perfeita, mas a gente precisa falar realmente para o máximo de pessoas possível, para que essas pessoas possam disseminar isso. E hoje a gente tem empresas, graças a Deus, empresas preocupadas com essas situações financeiras dos seus funcionários. É uma evolução mínima? Mas a gente tem. Então, acho que é a gente lutando, a gente falando, para que a gente possa conscientizar mais pessoas e mais CNPJs, como eu falei. Valeu. Não sei se fui claro, deu para ajudar. Muito claro, muito claro. Me segue lá no Instagram para a gente continuar esse debate. Mais alguém quer levantar aí? Vamos que a noite é uma criança hoje. Mengão, Ronaldo. Hoje está cheio de camisas aí, ó. Ronaldo com a camisa do Flamengo. Rony está aí vestido de Vasco, eu acho. Né? Tem o nosso amigo corintiano aí. Vou até ter uma palavrinha a respeito de camisa, né? Esse é um vício que eu tenho. Se eu não me engano, eu tenho umas 18 camisas do Flamengo. Eu não posso passar na loja que dá vontade de comprar. Ultimamente eu tenho policiado quanto a isso. Isso aí. Todo mundo tem uma agulhazinha, irmão. Todo mundo tem, né, que é alguma coisa que a gente precisa controlar. É um hobby. Mas graças a Deus, eu para comprar, para manter esse hobby, eu não compro no cartão de crédito, não. É sempre no cash. É uma estratégia. Eu já me enrolei com cartão de crédito já. Eu entendo. Essa aula, para mim, eu me vi nessa aula. Tá? Eu vivi os 2 ciclos que você passou ali do endividamento. Aí, né, para mim sair desse ciclo, o que eu tive que fazer? Eu tive que pedir para ser mandado embora do emprego, tá? Pegar essa indenização, quitar uma parte da dívida e recomeçar do zero, igual você falou. Me reeducar, é o que eu estou fazendo hoje. Eu procuro o quê? Eu estabeleci para mim mesmo um valor fixo que eu tenho que ter de reserva. Tá? Aí, graças a essa mudança que eu fiz por conta própria, até se encaixou bastante essa aula hoje na minha vida.
Aí eu fiz essa mudança e estabeleci, ó, todo mês eu tenho que guardar X. Tá? Não importa o que houver, X vai para a caderneta de poupança, é certo. Não. E criei uma reserva para mim. Essa situação que eu vi de endividamento tem uns 2 anos. Pô, graças a Deus, essa mudança que eu fiz, eu consegui fazer minha obra aqui em casa, reformei. Na verdade, botei minha casa toda no chão, estou refazendo ela toda de novo, sem me endividar, sem pagar nada no cartão. Tudo que eu fiz da minha obra foi no Pix, né? E com mudanças de hábito. Né? E hoje eu estou recuperando o que eu gastei na obra, né? Estou refazendo aquela gordurinha na minha reserva, mas tenho minha reserva ainda. Então, é muito importante esse lance de reeducação. Controlar a compulsividade, que era muito fácil. Eu chegava assim, olhava, dá para parcelar no cartão 12 vezes. 12 vezes, 12 de 100, não vou nem sentir, só que 12 de 100. Aqui, 12 de 100 amanhã, depois quando eu via, já era 2, eu estava em 12 vezes. É a 5/12, é a 6/12, é a 7/12, tudo junto com uma fatura só. E tu olha assim, mas eu não comprei nada. Tu vai supor uma 90 daqui, 100 dali, 50. Quando vê, tá doido. Show, cara. Mas era só isso mesmo. Valeu, Ronaldo. Um abraço. Valeu, Ronaldo. Deixa eu fazer só um comentário com relação a isso que o Fábio apresentou hoje. Assim, eu tenho muita crítica com relação ao professor que diz que trabalha a educação financeira e chega na sala de aula e ensina juros compostos, juros simples, porcentagem. Quer dizer, aquilo ali é a matemática financeira, né? Como lidar com os números. Mas a educação financeira ela vai muito além disso, né? Tanto é que o Fábio trouxe aí 3 eixos, talvez tenha até mais, né? A gente não sabe, de repente tem outras dimensões aí que talvez sejam esquecidas, aí, a gente não tenha conseguido alcançar ainda. Mas eu acho muito importante que a gente tenha um espaço na sala de aula onde a gente possa fazer com que os próprios alunos falem sobre suas experiências, né? Sobre seus fracassos, sobre suas dificuldades, né? Como é que a família lida com isso, como é que cada povo, cada escola, se você está numa escola de ricos, de pobres e tal, numa comunidade muito pobre, então como é que as pessoas lidam com o dinheiro nessas situações adversas, né? Como é que foi na pandemia, por exemplo, quando o cara que era motorista de Uber, que era o arrimo da família, teve que ficar parado durante alguns meses, até que se, né, tivesse condições de sair, né, usando máscara, até começar a usar máscara, passou a ser uma solução, usar álcool em gel. Foi uma coisa que a gente foi aprendendo ao longo, né? Então, como é que essas pessoas lidaram com essa situação? Então, acho que é muito importante que a sala de aula seja um momento onde a gente possa ouvir os alunos, né? Ter essa escuta sensível, né? Saber o que os alunos pensam sobre isso, até porque a gente vive num mundo onde a gente é bombardeado, eu até escrevi isso aqui no chat, né? A gente vive vendo novelas onde as pessoas são muito bem-sucedidas, filmes onde as pessoas consomem assustadoramente. Eu fico impressionado como eu vejo, às vezes, filme de pessoas muito magras no filme e a pessoa comendo doce, comendo besteira o tempo todo. Eu, caramba, o filme está mostrando uma coisa que não é realidade. A pessoa não consegue manter essa magreza assim, comendo doce do jeito que está. Parece que a gente é forçado a entender que, ao mesmo tempo que a gente é obrigado a ter essa estatura, né, de pessoa esbelta, fisicamente enxutinho ali, magrinho, mas a pessoa que está ali, magra, ela está comendo o tempo todo, está comendo só besteira, comendo comida... E assim, é uma contradição, né? E a gente é colocado, muitas vezes, nessa situação de assistir um filme, assistir uma novela. Cara, a gente pode contar nos dedos a novela que mostra, que não mostre, né? Uma realidade onde tem uma pessoa muito bem-sucedida, um rico, um milionário, que mostra assim, poxa, você tem que chegar ali, você tem que ser daquele jeito ali, você tem que se espelhar naquela coisa. Tudo quanto é novela que aparece lá um milionário, um rico, uma coisa nesse sentido para mostrar assim, poxa, olha, você tem que chegar ali, você tem que ser rico, você tem que ser milionário, como é que você vai fazer, né? Qual é o jeito que você vai dar? Só isso, pessoal, desculpa aí. E aí, mais alguém? Eliane abriu a câmera, tô achando que ela quer falar alguma coisa. Nem tô achando, hein?
Olha o vascaíno aí, ó. Eu acho que é isso aí, né, pessoal? Bom, o pessoal está perguntando se os slides vão ser Sim, disponibilizados. vou passar agora. Vamos acabando aqui, eu passo lá para o grupo, tá bom? Beleza. Se puder passar em PDF, Fábio, ou quiser mandar para mim, eu transformo em PDF. Ah, então tá, eu te mando aí. Então, beleza. Aí eu coloco lá no Drive. Show. Então, acho que é isso aí, pessoal. Obrigado pela paciência novamente. E qualquer dúvida, a gente está aqui, tanto no nosso grupo lá, quanto no Instagram. Lá no Instagram tem mais informações sobre o meu trabalho. Então, foi um prazer estar aí com vocês. Pessoal do Brasil todo aí junto. Isso é muito importante para a gente disseminar mais ainda os assuntos, né, que estão sendo trazidos aqui no nosso curso de extensão. Acho que são assuntos cada dia mais importantes para que a gente possa criar uma educação realmente que faça sentido, né? Acho que isso é o grande viés nosso, né? Trazer uma educação que faça sentido. Passa as palavras ao Márcio aí para a gente fechar. Obrigado, Fábio. Foi excelente a tua aula. Eu acho que a gente conseguiu assim, entender bastante dessa tua proposta interdisciplinar e transdisciplinar, né? Que ela vai além dos muros da escola. Ela não fica presa dentro da disciplina e entre as disciplinas. Ela vai além das disciplinas, né? Sim. É um conhecimento que vai para a vida, é um conhecimento que está na vida, que vai para a vida e fica nessa relação dialética, né? Eu acho que isso é importante para caramba. Obrigado aí pela tua... Só abrindo um parênteses aqui, se algum de vocês, né, tiver a oportunidade de quem trabalha, né, em redes municipais, estaduais aí nos seus estados, quiser trabalhar isso ou mostrar essas possibilidades, eu tenho alguns projetos de implementação. A gente pode aí conversar com os representantes daí dos seus estados, dos seus municípios, para que a gente possa, quem sabe, fazer uma parceria e levar esse conteúdo para dentro da sala de aula de vocês aí, tá bom? Coloca a discussão aí para a gente conversar. Obrigado, querido. Ó, vamos ver se a gente consegue fazer uma foto com quem está aqui. Vamos embora. Câmera. Bota a câmera para fora aí, ó. Quem puder. Vamos ver se a gente consegue. Vou esperar ver se mais alguém consegue abrir. Eu sei que às vezes a gente fica com vergonha, né? Olha a Andresa aí, ó. Estava escondidinha, Andresa, ó. 007, nosso membro 007. Débora, semana que vem tem a Débora, hein? Débora aí, ó, arrebentando. Então, vamos lá, gente. Ó, quem conseguiu, dá um sorriso. 1, 2, 3 e... Oi. Valeu, gente. Obrigado por tudo, tá? Vou mandar as fotos lá no grupo. Valeu, gente. Um grande abraço aí para vocês. Qualquer coisa, é só entrar em contato com a gente. Boa noite a todos aí. Excelente aula. Obrigado, Fábio. Obrigado, Márcio. Um abraço para vocês aí. Rumo ao Tetra. Obrigado. Boa noite, gente. Isso aí, desse jeito. Oi, pessoal. Obrigado aí por tudo. Obrigado pela presença. E Mengão, dia 29. Isso aí. Show de bola, Fábio. Só me deixou triste dizendo que não vai para Cusco, mas tudo bem, né? Pô, cara, rapaz, não dá não, Márcio. Tá dando não. Tá muito apertado, cara. Muito apertado mesmo. Queria muito ir, mas... Assim, hoje eu tô dizendo que não, né? Mas vai que... Mas, quem sabe...